Professor João Serra, estamos a poucos dias da abertura oficial da Capital Europeia da Cultura, mas o espírito da Capital Europeia da Cultura já se sente em Guimarães. Há alguma ansiedade em torno da abertura oficial deste grande evento? Da ansiedade normal das situações, mas não mais do que aquela que é necessária para ter o espírito aberto e as preocupações ativas, mas estamos conscientes de que o trabalho que tem sido feito é um trabalho adequado e que saberemos responder ao entusiasmo, à confiança, à expectativa que rodeia este acontecimento. Há 5 meses, quando assumiu a presidência da Fundação Cidade de Guimarães, dizia que precisava da energia dos guimaranenses para que a Capital Europeia da Cultura se transformasse num êxito. Neste tempo que decorreu de lançamento e de preparação da abertura oficial e de toda a programação, sentiu essa energia? Senti, confesso que sim. E sentia logo na primeira grande realização da Capital Europeia da Cultura, pouco tempo depois, que foram as Feiras Afonsinas. Aí senti que Guimarães tinha respondido e muitas das pessoas que encontrei nas Feiras Afonsinas diziam-me isto mesmo: estamos a responder ao seu repto de mostrar que somos capazes de participar e que nos mobilizamos em torno dos projetos sérios e dos projetos consistentes para Guimarães. Eu senti que havia essa expectativa e que eu tinha que estar, a equipa que lidero, tinha que estar à altura dessas circunstâncias. E quero dizer que esta equipa tem contado com um apoio extraordinário, com uma grande capacidade de colaboração por parte de todas as instituições guimaranenses, a começar naturalmente pela Câmara Municipal. Nestes 5 meses foi fundamental esse envolvimento? Este trabalho conjunto, esta cooperação, esta cooperação colaborativa, se pode dizer assim, este trabalho coletivo, este trabalho em que todos os dias revemos o que falta fazer e revemos o que já foi feito para corrigir ou melhorar ou preencher os lapsos, os vazios. Esta colaboração é uma colaboração com uma grande reciprocidade e com um grande empenho e, ao mesmo tempo, com um grande carinho, como naturalmente se compreende, ou seja, com um lado afetivo, que é importante perceber que estes trabalhos são trabalhos realizados por profissionais, com uma grande preocupação de profissionalismo, mas também com um desejo de corresponder às esperanças, às expectativas, à confiança, como disse, dos cidadãos em geral. Essa estratégia que definiu de uma articulação com o tecido empresarial e também o envolvimento com o movimento associativo conseguiu o efeito desejado no sentido de aproximar a organização da Capital Europeia da Cultura das pessoas? Eu estou muito satisfeito com esse resultado, embora esteja ciente de que ele ainda pode ser aprofundado. A Capital Europeia da Cultura começa agora, temos ainda um ano de trabalho pela frente. Há um dinamismo próprio deste tipo de acontecimentos que certamente virá a gerar outras sinergias. Mas o ponto em que estamos é um ponto de grande empenho e de grande capacidade de analisar, de identificar, analisar e resolver os problemas, que são naturalmente muitos, mas que não são diferentes daqueles que poderíamos esperar ter nesta altura da situação da sociedade portuguesa e da Europa em geral. E, portanto, digamos, com humildade, com realismo, com bom senso, que enfrentamos as questões, as colocamos aos nossos interlocutores, debatemos com eles e procuramos resolvê-las. O orçamento ao nível da programação da Fundação Cidade de Guimarães sofreu também restrições com o plano de austeridade? Sim, hoje não temos a situação tão confortável como aquela que teríamos inicialmente, ou com aquela que estava prevista nos orçamentos definidos em 2009 e 2010. Mas essas preocupações nós enfrentamos-las, como disse, com realismo e com determinação. Procuramos resolver todos os problemas
sem afetar a qualidade e os objetivos da programação. Mas determinou as escolhas que foram efetuadas? Sim, algumas das escolhas tiveram que ser substituídas por outras e há ainda aspectos, não direi tanto da programação como, sobretudo, da comunicação, que nós suspendemos na convicção de que poderemos ainda resolver algumas questões que, de momento, não têm o apoio financeiro adequado. Tem contabilizado qual é essa restrição, qual é o montante dessa restrição? Bom, neste momento não saberia responder-lhe, mas estamos com, provavelmente, em relação ao orçamento inicial, com uma redução que deve rondar os 20%, 20% a 25%. O que é muito significativo. Em alguns setores é mais significativo que noutros, mas toda a sociedade portuguesa está a enfrentar questões destas, todas as instituições têm problemas comuns e não seria eficaz neste momento querer uma situação de exceção para Guimarães. Mas o senhor pessoalmente quis uma situação quase que de exceção. Quando assumiu o posse, pouco tempo depois, determinou ou fixou a duração do exercício de funções, reduzindo o tempo que inicialmente estava estabelecido. Foi a sua resposta perante também este cenário que o país atravessa? É uma resposta a esse cenário, é uma resposta à conjuntura e também uma resposta ao entendimento da missão deste Conselho de Administração. Eu não pretendo determinar o futuro da Fundação Cidade de Guimarães, mas este Conselho de Administração assumiu um compromisso de levar a bom termo a missão de planear e executar uma capital europeia da cultura em Guimarães, com Guimarães e para a Europa. E esta missão esgota-se em 2013. Este Conselho de Administração não vê nenhuma razão para onerar a capital europeia da cultura, para onerar a Fundação Cidade de Guimarães, com a sua continuidade para lá dessa missão. Competirá, em 2013, aos responsáveis pelos órgãos de tutela da Fundação Cidade de Guimarães, sobretudo a Câmara e o Governo, decidir o que fazer da Fundação. O que eu quis tornar claro é que essa decisão pode ser tomada nessa altura sem qualquer encargo vindo da parte dos órgãos de gestão atuais, ou melhor, da equipa que atualmente tem a responsabilidade de gerir a Fundação Cidade de Guimarães. Com o vosso trabalho não querem comprometer a continuidade ou não da Fundação Cidade de Guimarães, é isso? Não, a nossa missão esgota-se em 2013. E esgota-se porquê? Porque à Fundação Cidade de Guimarães não foi atribuída a gestão de nenhum equipamento. Nós somos responsáveis pela programação, pela execução da programação, mas não somos responsáveis pela gestão de qualquer equipamento cultural resultante da Capital Europeia da Cultura. Nesse sentido, não faz, do nosso ponto de vista, justificação nenhuma prolongar esse mandato para lá do fim da missão específica que é a Capital Europeia da Cultura. Mas também queria dizer-lhe o seguinte, que a experiência que nós acumulámos ao longo deste tempo não será inútil. Esta experiência ficará à disposição da cidade, dos seus responsáveis, do Governo e dos seus responsáveis. Essa experiência também, penso eu, ajudará a compreender melhor de que forma é que se deve orientar a gestão dos equipamentos culturais novos ou reformulados de que Guimarães passará a dispor depois de 2012. Nesse sentido, eu penso que nós teremos um contributo, teremos um legado também a deixar este Conselho de Administração. É um legado de reflexão e de propostas sobre a melhor forma de encontrar a engenharia social e cultural que permita aos novos equipamentos enfrentarem os desafios do futuro
com serenidade e com capacidade e eficácia. A organização da Capital Europeia da Cultura poderá vir a determinar uma alteração do objeto da Fundação Cidade de Guimarães, no seu entender? Não faço ideia se justifica continuar com a Fundação Cidade de Guimarães. Não tenho a certeza. Neste momento não tenho a certeza. Penso que a cidade dispõe de um conjunto neste momento, de instituições capazes de pensar isso e de intervir na solução. Se a Fundação Cidade de Guimarães for uma das entidades a preservar, com certeza que isso será decidido no momento oportuno. Neste momento não posso antecipar a decisão que a cidade vai ter que tomar com o Governo em 2013. Ao nível dos equipamentos que estão a ser, de alguma forma, construídos para alicerçar o projeto da Capital Europeia da Cultura, a reabilitação do espaço central da cidade de Guimarães está concluída. Gostou do efeito final? Gostei imenso. Penso que foi uma área que foi requalificada, que respeitou no essencial as finalidades e até alguma imagem que, enquanto espaço público, detinha no passado e, portanto, corresponde bem à continuidade das memórias dos habitantes e da memória dos visitantes do local, mas, ao mesmo tempo, trouxe elementos novos, elementos de renovação que me parecem particularmente interessantes e modernos numa praça como a do Toural ou numa alameda como a de São Damaso, que são, de facto, áreas muito importantes da cidade moderna, da cidade extramuros, e que correspondem, digamos, a zonas de espaço público polivalentes, mas estruturantes da cidade. E este será o espaço público, o Largo do Toural, ou a Praça do Toural, que agora se assume como praça de todo aquele espaço, para os eventos de rua que Guimarães 2012 vai trazer à cidade? Será com certeza um deles. Não é o único, porque na cidade de Intramuros existem também duas praças muito significativas onde naturalmente as pessoas afluem, sobretudo a partir da tarde e da noite. Mas o Toural e São Damaso serão naturalmente espaços privilegiados para os acontecimentos de rua da capital europeia, os espetáculos de rua, os vários tipos de intervenções que aí irão acontecer. Logo, o primeiro no dia 21, em que o Toural receberá um grande espetáculo, um espetáculo surpreendente, para assinalar o início da Capital Europeia da Cultura. Esse é que será o verdadeiro teste? Não, eu acho que os testes já se iniciaram, mas esse é um momento particularmente interessante, porque se trata de uma grande companhia internacional que foi desafiada a imaginar um espetáculo que interagisse com a história de Guimarães e que será contado ao longo de 5 episódios, em todo o ano, em que o primeiro episódio é exatamente a 21 e em que se inicia, digamos, uma narrativa que ajuda a ancorar esta Capital Europeia da Cultura como um projeto identitário de Guimarães. De alguma forma, então, é a primeira parte de um grande espetáculo que, ao longo do ano, terá como palco o Largo do Toural, é isso? Exato, este é o primeiro espetáculo. A companhia La Fura dels Baus virá a Guimarães mais 4 vezes para continuar a história cujo primeiro episódio é contado no dia 21. Portanto, é uma história interativa, naturalmente, é uma história que se reporta a esse lugar mítico que Guimarães ocupa na história de Portugal, da Europa e do mundo, uma vez que Guimarães se identifica como um berço, ou seja, como um ponto de partida, que é também um ponto de chegada, como naturalmente se compreende, um ponto de encontro, hoje, sobretudo um ponto de encontro entre culturas e entre pessoas, e essa história é uma história que se transforma
ao longo do tempo, da mesma forma que se vai transformando ao longo do ano 2012. Professor João Serra, no espaço do Antigo Mercado está a surgir a Plataforma das Artes, que é de alguma forma o equipamento emblemático da Capital Europeia da Cultura, atendendo também àquilo que vai ser o conteúdo, a contemporaneidade da abordagem criativa que o modelo proposto parece sugerir. No seu entender, este é o caminho que uma Capital Europeia da Cultura deve seguir? Todas as capitais europeias da cultura, pelo menos aquelas das últimas fases, têm apostado na requalificação ou na criação de novos equipamentos culturais. São importantes esses equipamentos porque eles permitem ou a melhoria da oferta museológica, ou novos espaços de criação, etc. No caso de Guimarães, nós contamos com a Plataforma das Artes, digamos um espaço de natureza museológica novo, uma vez que vai acolher coleções de um grande artista, quer as coleções das suas próprias obras, quer as coleções que ele reuniu ao longo de décadas de outras paragens, de outras civilizações. Estamos a falar de José de Guimarães, mas também vai acolher ali espaços de criação novos. E nós também desenvolvemos noutros pontos da cidade novos espaços de criação, digamos, menos convencionais ou menos museológicos e que resultam da reconversão de antigos espaços industriais. No caso da Plataforma das Artes, o contributo da Capital Europeia da Cultura enquanto programação é essencialmente focado na exposição inaugural, uma vez que a gestão do equipamento não depende da Fundação Cidade de Guimarães, mas sim da Câmara Municipal e da Oficina. Portanto, o nosso contributo é, sobretudo, para a exposição inaugural, que é uma exposição das coleções do José de Guimarães. O que posso dizer, e que devo dizer neste momento, é que estou absolutamente convencido que este será um dos grandes espaços emblemáticos de Guimarães pós-2012. Ele será inaugurado em meados de 2012, é, portanto, um equipamento que se projeta para o futuro e que enriquecerá substancialmente o conjunto dos dispositivos que permitem a Guimarães poder enfrentar o futuro como uma cidade que é capaz de atrair talentos, de os fixar, e é, sobretudo, uma cidade capaz de proporcionar aos criadores portugueses um sistema de produção regional forte e com capacidade de internacionalização, que é, no fundo, esse o grande desafio que esta capital europeia tem pela frente. A Capital Europeia da Cultura não é apenas festa? Não é apenas festa. A festa na cidade é importante, as festas na cidade são importantes, mas esta Capital Europeia da Cultura assume-se como uma frente que aposta na criação, sobretudo na nova criação e na criação de novos criadores, quer portugueses, quer de fora de Portugal. Naturalmente terá uma grande cota à parte o sistema de criação português. Esta é uma oportunidade, num contexto ainda por cima apertado, é uma oportunidade que Guimarães quis valorizar. É esta aposta na criatividade e num sistema de produção com impacto regional, ou com significado regional, que Guimarães está a cumprir e, do meu ponto de vista, tem todas as condições para, no fim de 2012, dizer ganhamos esta aposta e Guimarães é uma capital da criatividade, é uma capital de nova criação e tem à sua disposição um sistema de produção com significado, com impacto regional e pertence a redes que trabalham em escalas locais, regionais, nacionais e internacionais. De alguma maneira, quando se apercebe de algumas dúvidas que são partilhadas, até na imprensa, quanto a esse legado
um legado para a economia, para a transformação económica do concelho. Como é que digere algumas dessas afirmações relativamente ao receio de que a festa não tenha repercussões do ponto de vista económico duradouras? As dúvidas não são, para mim, paralisantes. As dúvidas são estimulantes. As dúvidas, as críticas, as sugestões, a controvérsia. É uma forma de dizer estamos vivos e estamos atentos. O saldo económico de uma operação deste género não pode ser tirada na contabilidade imediata. Todos os estudos sobre anteriores capitais europeus da cultura, e como sabe, elas começaram já há várias décadas, mostram que sobre esse ponto ainda há controvérsia e ainda há zonas de indefinição. Isso não significa que, em diversos campos, as cidades não digam sempre uma capital europeia da cultura permitiu-nos ganhar 10 anos de tempo, 20 anos de tempo. E como se contabiliza o que se ganha em 10 anos ou 20 anos? Não sei como contabilizar, mas é certamente um salto no futuro, um salto importante. Ou seja, a preparação de uma capital europeia da cultura permitiu a uma cidade como Guimarães, como permitiu a outras antes dela, apetrechar melhor o seu sistema educativo, o seu sistema cultural, o seu sistema museológico, a sua capacidade de atração de turismo cultural, etc. Permitiu ganhar a sua regeneração social urbana, permitiu ganhar num espaço mais curto de tempo aquilo que normalmente poderia fazer em 10 ou 15 ou 20 anos. É esta contabilidade em que nós apostamos. Esta contabilidade vai ser muito favorável a Guimarães, não tenho a menor dúvida sobre isso. E um estímulo à formação de públicos, e o slogan, o Tu Fazes Parte, parece ser um convite. Sim. Foi essa ideia tão natural, tão espontânea, quase que inocente, que conduziu a idealização dessa mensagem. Tu Fazes Parte é o princípio é o princípio da pertença, mas a pertença não chega. Nós temos uma pertença colaborativa. O nosso apelo é a uma pertença que também participe. E o Tu Fazes Parte tem essa dupla ideia, tem essa dupla noção. Fazer parte significa pertencer e significa participar. Significa ajudar a fazer. Significa ser também parte da performance que é uma capital europeia da cultura. Ser ator e não apenas ser consumidor. Ser alguém que vem ver, mas ao mesmo tempo participa, enriquece as suas competências, aumenta as suas competências, descobre novas coisas numa cidade surpreendente. E esse legado vai deixar uma semente que vai germinar? Julgo que sim. É o que faz sentido. É reinserir Guimarães numa rede de consumidores que são também participantes, uma rede mais alargada do que aquela que tinha atualmente, que é uma rede de um turismo cultural especial, que é o turismo que procura a criação e que também participa nessa criação. Que esse legado, do ponto de vista económico, vai ter uma grande repercussão no turismo no concelho, no seu entender? Vai ter uma repercussão. Ou no modelo de turismo? No modelo. Vai, digamos, permitir a Guimarães especializar o seu modelo turístico num quadro regional que é muito competitivo e onde outras cidades, outros polos desenvolverão certamente outros modelos. O que é importante é que cada um perceba em que mercado, em que área está a trabalhar e, naturalmente, beneficie das sinergias resultantes das complementaridades. Não tem muito sentido estarem todos a trabalhar na mesma área. Ora, Guimarães tem uma aposta forte numa programação cultural contemporânea, numa capital europeia da cultura que aposta na criatividade e nas novas criações. Digamos, esse o nível de especialização que conduz
a um turismo cultural de grande exigência performativa e em que o turista é apenas não um consumidor, mas também um performer, um ativista, alguém que vem ver, mas também vem ganhar novas competências, participando nos workshops, contactando com os artistas e fazendo parte do leque da oferta cultural que uma região detém. O Guimarães tinha já a seu favor uma oferta cultural de muita qualidade e muito persistente. O que nós estamos hoje a trabalhar no sentido de reforçar a sua capacidade de produção cultural própria, dotando-a dos equipamentos e das condições de atratividade necessárias para esse objetivo. Sr. Doutor, as residências criativas ou artísticas, de alguma forma, se abrirmos o programa da Capital Europeia da Cultura, nos apercebemos que muitas das manifestações culturais têm origem nessas residências criativas. Exato. Seguindo essa finalidade. Foi um modelo de Capital Europeia da Cultura. Poderia ter-se adotado outro. Por exemplo, o modelo de Capital Europeia da Cultura que aposta nas grandes reconversões industriais, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, exigiriam certamente um nível de financiamento para o qual Portugal e Guimarães não estariam preparados. E, portanto, se pensasse que o objetivo central desta Capital Europeia da Cultura era reconverter o tecido industrial, outro tipo de investimentos teriam que ter sido feitos. Esta Capital Europeia da Cultura apostou sobretudo nesse modelo de projeto identitário que quer ter um braço forte no capítulo da criação e da criação em contexto, oferecendo Guimarães um contexto de excepcional riqueza patrimonial para essa criação em contexto. E daí que todos os criadores são convidados a residir em Guimarães e a apresentar os seus trabalhos a partir dessas residências. O que é que Guimarães oferece? Oferece um património diversificado e um património usado e usável, porque não tenhamos sobre isto qualquer dúvida. O património só se defende quando é usado. Não há nenhum património que perdure para o lado do uso. Ora, o que Guimarães tem mostrado ao longo destas décadas é que sabe reutilizar o seu património e está em condições de criar novos patrimónios, dando uso aos antigos e dando uso aos modernos. É isto que está a fazer à sua escala, na sua dimensão e com os meios de que dispõe. Esses meios são reduzidos face a outras capitais europeias da cultura, portuguesas ou estrangeiras. É provavelmente a mais barata capital europeia da cultura que alguma vez foi feita, mas também por isso mesmo, com grande exigência e com grande preocupação de que os objetivos sejam cumpridos e que os resultados sejam mensuráveis no médio e longo prazo. Sr. Doutor, Guimarães prepara-se para se tornar a capital afetiva de Portugal com esta organização? Sim, de Portugal e mesmo de fora de Portugal. E da Europa? Da Europa e de uma certa forma do mundo, porque, como alguém disse, esta ideia de berço acaba por se repercutir em todos os sítios, em todos os locais do mundo onde os portugueses chegaram. Guimarães tem conservado esse nexo afetivo com a origem, com a ideia da origem, e a Capital Europeia da Cultura declinou esta ideia de outras formas, mas sem perturbar essa ideia de que há qualquer coisa onde é possível encontrar uma raiz. Nós podíamos talvez dizer que é possível encontrar as raízes, mas também é possível encontrar um porto onde seja possível lançar a âncora. Porque é esta dispersão que nos permite também atrair novos
novos vimaranenses ou novas adesões afetivas à ideia de um lugar aberto à criação, cosmopolita, moderno, mas onde a tradição tem um lugar reconhecido e atualizado. Mas atendendo ao envolvimento que tem pelos locais por onde passa, na qualidade de presidente da Fundação Cidade de Guimarães, sente que esse reconhecimento está fortalecido? Sinto que as pessoas têm orgulho em que seja Guimarães a capital europeia da cultura em 2012 e que, apesar das circunstâncias, que consideram que ainda bem que Guimarães é a capital europeia da cultura em 2012, que com isso ganhamos todos e com isso a Europa também ganha alguma coisa. De alguma forma, uma pequena cidade histórica, uma pequena cidade com um grande desejo de contemporaneidade e de futuro, ser capaz de dizer nós temos um projeto para oferecer à Europa em 2012 é qualquer coisa de que temos orgulho e na qual nos sentimos envolvidos. É isso que eu tenho sentido em todos os lados onde vou, e essa é uma expectativa que é menos do domínio, de facto, racional e reflexivo, para ser muito do domínio afetivo e do domínio de uma percepção quase inconsciente de que este é o momento, apesar das dificuldades ou com as dificuldades, para Guimarães mostrar os valores da cidade como um grande componente, um componente essencial para a construção de uma Europa mais equitativa, mais justa e mais equilibrada também do ponto de vista social e económico. Podendo, por isso, tornar-se uma lição para a Europa? Uma lição, não sei, mas pelo menos um exemplo que vale a pena, se não replicar, pelo menos debater e apreciar e valorizar. É esse o legado para a Europa? É esse a mensagem que nós queremos transmitir à Europa.